Tem muita gente por aí dizendo, eu sou discípulo de Jesus, sou missionário, sou missionária, eu faço a obra. Mas na hora que você se depara com o estreito, eita! Na hora que você se depara com o tinhoso, e aí você faz o quê? Sai correndo. Para você que não me conhece, meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades. E os outros canais Mais Um Dia com Kátia, eu quero pedir a você que se inscreva no canal Mais Um Dia com Kátia, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Aqui também no canal tem um vídeo aí, pessoal, eu mostrando o meu trabalho, tem umas coxas na frente e tal. Vai lá, dá uma olhada, viu? Capas de almofada, muitas coisas legais. Então, hoje nós vamos aqui para o mais um dia no Evangelho de Lucas 9:37. O que fizemos antes foi a transfiguração. Então, vamos lá, aqui tem a playlist Evangelho de Lucas. Então, tem Mateus, que já fizemos todo o Evangelho de Mateus, fizemos Marcos, estamos já em Lucas 9:37, que diz assim, ó, a cura de um lunático. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte de quê? Quando Jesus foi lá para a transfiguração. Tá vendo porque é importante você ler o Evangelho de carreirinha? Para você entender. Porque se você é daquela pessoa que abre a Bíblia assim, diz, Deus fala comigo. Aí cai em Lucas 9:37. Aí você vem ler. E aconteceu no dia seguinte que descendo eles do monte. Aí você fica no dia seguinte. E o dia anterior foi o quê? E eles foram fazer o que no monte? Por isso que é importante você ler o Evangelho de carreirinha. Convido você para começar lá do Evangelho de Mateus. Ah, Kátia, mas eu queria estar assistindo esses que você está fazendo agora. Não tem problema, meu bem, você pode assistir. Mas se você quiser... tem pessoas que dizem, Kátia, eu não tenho, Kátia. A gente tem que ter tempo para ler a Bíblia, mas existe a Bíblia online. E existe também os devocionais, porque aqui eu não estou inventando nada, eu estou lendo e trazendo para vocês os acontecimentos, né, que é daquela época. Então você pode ir lá, o primeiro Evangelho, Mateus, você pode ir lá e pegar lá a genealogia de Cristo, nascimento e tal, aí vai vir nas curas, e depois você prossegue com esses, tá bom? Volta lá para você acompanhar, porque quando você for estudar a velha aliança, você vai entender melhor os profetas, tá bom? Então aqui diz assim, e aconteceu que no dia seguinte, que desceram eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou dizendo, mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito toma, o espírito toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de ter quebrantado. Tá vendo? De ter quebrantado, isso mesmo. E roguei aos teus discípulos que expulsassem e não puderam. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? Trazei-no cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos, e disse aos seus discípulos, ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, mas eles não entenderão, mas eles não entendiam para esta palavra que lhes era encoberta, para que não compreendessem e temiam interrogá-lo acerca destas palavras. Tá vendo você?
Lá no Evangelho de Marcos, Mateus também se fala. O que é que aconteceu aqui? Né? Os discípulos o tempo todo com Jesus. Os discípulos, eles desceram ali do Monte da Transfiguração, Jesus desceu e estava com os discípulos. E começou a multidão, como sempre tem a multidão ao nosso redor, para observar o que você está fazendo, para observar o que você vai fazer, não é isso? E muitas vezes, ali naquela multidão, muitos que seguiam Jesus realmente o amavam, realmente era em busca de milagres, mas muitos que seguiam Jesus ali era para pegar mesmo falhas, que nunca conseguiram isso. Então, de repente, um homem chama Jesus: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, ele está atormentado do espírito. E quando o demônio pegava aquele menino, fazia com que ele se arrebentasse todo, ele espumava. Uma certa feita, eu estava num ponto e de repente um jovem, ele tinha crises de epilepsia. Tinha crise. Kátia, é porque você sempre fala assim, é como se... Gente, eu não conto nem a metade das coisas aqui que já sucedeu. Pela infinita misericórdia, eu com todos os meus defeitos. Mas no momento daquilo ali, eu me desprendia de mim e dizia: Jesus, eu sou vaso. Se eu sou um vaso, eu vou ter que ser usado. Coloca dentro de mim flores, o que tiver unção, porque de mim mesmo eu não tenho nada, eu tô oca. Mas o Senhor é o poder, o Senhor pode. E de repente o rapaz começou a se bater, espumar e um corre para lá, outro corre para cá, pegar papel, botar na língua e bota isso. Porque quando a pessoa dá crise, a primeira coisa que você tem que fazer é botar alguma coisa dentro da boca, puxar a língua, senão a pessoa morre com a crise. E ele começou a expelir um bocado de coisa verde e vomitando espuma, e eu no ponto, o ônibus vindo. E aí pronto, eu ajoelhei junto do rapaz, coloquei a mão na cabeça dele, expulsei aquele espírito de enfermidade. O rapaz já estava com o dedo para segurar a língua, aí gente dizendo: bota a colher, onde é que ia achar uma colher no ponto de ônibus, pelo amor de Deus? E gente com marmita: não é que tem uma colher. Eu fiz: calma, quanto mais alvoroço, pior. E orei ali, expulsei. Eu digo: espírito de enfermidade, saia dessa vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o rapaz espumando, foi que ele começou a respirar. A gente botou ele sentado, a moça da barraquinha deu um pouquinho de água, o rapaz, e ele ficou bom. Peguei meu ônibus e vim para casa. Fui para o trabalho, melhor dizendo. Então, gente, os discípulos ali, aqui disse assim: eu roguei aos teus discípulos que eu expulsasse e não puderam. O homem rogou, por quê? Porque, amados, Jesus, ele deixou os seus seguidores, deixou os seus discípulos e ele disse: em meu nome vocês vão fazer. Em meu nome não quer dizer que isso é uma regra. Não quer dizer que você vai ver qualquer pessoa de enferma, tá aleijado, vou lá que eu vou curar, vou botar. Não é assim que funciona, não é regra. Mas Jesus mandou fazer. E o milagre não é seu, o milagre é dele. Se ele quiser, na hora ele opera. Mas ele algo vai fazer porque ele tem que cumprir com a palavra dele. A palavra dele não volta vazia. Alguma coisa Deus vai fazer com que a pessoa respire. Não que você vai chegar no cemitério igual o Davi Miranda, né? Que dizia que ressuscitava mortos. Mentiroso. Mentiroso. Ressuscitava as pessoas que tinham morrido. Mentiroso, gente. Mentira. Viu? E aí o que é que acontece? Ele disse: eu roguei, porque o homem foi até quem andava com Jesus. Então as pessoas vão procurar você, meu bem, para pedir socorro. As pessoas vão me procurar para pedir socorro. Ele poderia o quê? Ir atrás de sacerdote, ir atrás de fulano, de ciclano, mas ele disse: não, eles andam, ele não está aqui, o mestre não está aqui. Mas eu vou rogar os discípulos. Jesus disse: é uma geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Porque Jesus já vinha ensinando: traga o menino aqui, traga ele. E Jesus expulsou aquela enfermidade daquele garoto e mandou ir para casa, e o menino foi para casa com o pai. Jesus disse aqui, ó: eu vou estar aqui até quando? Para vocês ficarem só esperando eu fazer. Vou ficar aqui até quando? Para vocês verem eu curar os cegos. Se eu já dei para vocês, vocês são meus discípulos. Vocês estão observando a minha conduta, fazer igual a mim.
Mas hoje é diferente, nós não fazemos igual como Jesus faz. Nós não fazemos. Jesus disse, a palavra de Deus diz assim, aquele que está nele tem que andar como ele andou. É difícil, mas a palavra diz que tem que ser assim. Né? Eu falo até por mim mesmo, eu ando como Jesus andou, é óbvio que não, né? É óbvio que não, a gente fica na peleja aí tentando. Mas é para ser assim, é para ser assim. Então, quando vir, porque pessoas vão chegar até você, para você alimentá-las, para você curá-las, para você dar palavra. Porque Jesus, ele está aqui agora, mas naquele momento Jesus disse, até quando eu estarei aqui, ó, aqui com vocês aqui. Porque Jesus sabia que ele ia para o Pai, já vinha avisando os discípulos, já tinha avisado os discípulos, já ia preparar os discípulos. Porque era uma escola que Jesus estava fazendo ali com os seus discípulos. Ele estava discipulando. Então, pela maneira que Jesus falou, andava com os discípulos, explicava para ele as coisas, na hora que o jovem chegou ali, para poder ser curado, que o pai pediu, eles ficaram o quê? Tentando, né? Saia, quem sabe, nem nada. O medo tomou conta. Né? Essa casta de jejum lá no outro evangelho de demônio só sai por jejum e oração, é onde muitos se enganam, dizem, porque você, para expulsar demônio, você tem que jejuar, orar, você tem que entender por que Jesus falou aquilo ali. Ali naquela época era assim. A maioria das enfermidades de demônios, essas coisas de enfermidade, eram demônios. As pessoas eram excluídas, então os sacerdotes faziam o quê? Se preparava, jejuava, orava, mas Jesus disse assim, por causa da vossa pequena fé. Porque eles não tiveram fé para fazer isso. Então que eu e você possa exercitar a nossa fé. Usar a nossa fé. E muitas vezes você não vai enxergar com seu olhar carnal. Mas no espiritual vai acontecer. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Fica com Deus, fica na paz. Tchau!